Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço para quem não é inscrito se inscrever no canal. Se gostou do vídeo, dá um like e compartilhe. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dessa questão de fundos de investimento, especialmente fundos de investimento de renda fixa. Obviamente, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? O objetivo da empresa é fazer com que os clientes ganhem dinheiro, mas também com que eles não se exponham a riscos desnecessários, tá? E eu acho que foi na semana passada eu coloquei um vídeo a respeito, falando a respeito do Sparta, debêntures incentivadas. Eu recebi muitos contatos, né, de pessoas perguntando a respeito, pô, mas como assim é arriscado, não é arriscado? E normalmente quando eu falo de renda fixa eu comento dessa questão aí do risco que tem dos investimentos de renda fixa, né? Porque, como eu falei, todo mundo quer ganhar mais e às vezes a gente acaba colocando, é oferecido para a gente alguns produtos que eles têm um risco muito alto. Mas como a gente está acostumado, principalmente em função dos fundos multimercados, a olhar a volatilidade, eu mesmo falo, né, olhem a curva do fundo, o investidor às vezes ele olha a curva do fundo, está uma retinha, tranquilo ali, ele não sabe o risco que está embutido ali, e na maioria das vezes é o que a gente chama de risco de crédito, né? Quando eu coloco dinheiro no Banco Itaú, eu corro um risco do banco quebrar. Obviamente, colocar dinheiro no Itaú, eu corro um risco baixo. Então, a remuneração do Itaú vai ser baixa, né? Existe o meio termo disso, como, por exemplo, debêntures, alguns CRIs, CRAs, ou mesmo alguns FDICs de qualidade, né? Mas existem também aquelas aplicações que rendem mais do que tudo está rendendo no mercado, justamente porque a gente tem um risco de crédito muito grande. Eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Não vou entrar em nomes, não é isso, não é isso que eu quero fazer, né? Até porque eu comento sempre com os clientes, a gente não quer ficar debatendo alguma outra recomendação, alguma coisa nesse sentido, mas mostrar como a gente entende principalmente essa questão da renda fixa, né? O investidor ele quer ganhar mais, então quem sabe ele não se expõe mais a um risco de mercado que na primeira vista parece ruim, do que às vezes ele se expor de um risco de crédito, principalmente de um valor de renda fixa. Se ele não pode perder, se ele não pode nem pensar em ter desvalorização do patrimônio dele, ele tem que colocar numa renda fixa conservadora, não tem segredo, não existe milagre. Obviamente, esquece aquelas taxas do banco que são baixas, a gente vai fazer rentabilizar mais, mas se estiver rentabilizando 10, esquece aquele produto que está rentabilizando 13, só que com um risco muito maior, tá? Então eu tenho aqui um exemplo de um fundo que se a gente for pegar, tá aqui, ó, volatilidade baixa, a gente olha lá os indicadores de volatilidade, tudo tranquilo, até que pimba, né? Toda aquela minha rentabilidade foi por água abaixo. Boa parte desses fundos acaba recuperando, só que o investidor ele não tem nem ideia de que isso aqui pode acontecer com um fundo de renda fixa. Daí quando a gente vai olhar a carteira lá do fundo, o que ele tem? Direitos creditórios, que são os FDICs, né? Operações tem título público, mas basicamente o que tem na carteira desse fundo aqui são direitos creditórios. Ó. Quase 50% da carteira são direitos creditórios. Ou seja, se a gente for pegar aqui, ó, só 37% da carteira, que basicamente são os títulos públicos, tem rating AA. Não que isso seja uma garantia, né? Mas, pô, já é um filtro. Eu tenho que ter pelo menos. Eu tenho que ter o risco de crédito baixo para essas aplicações de renda fixa, né? E a maioria da carteira está em FDICs, né? Que é o Fundo de Direito Creditório. Eu peguei aqui uma reportagem que normalmente os FDICs vão acabar dando problema, é justamente nos momentos de crise, né? Eu peguei aqui deixa eu tirar aqui. Eu peguei essa reportagem aqui de 2000 e... Isso aqui foi para a gente pegar como é que se comporta nos momentos de crise. Essa aqui é de 2009, se não me falha a memória, essa reportagem, tá? Então o que tem aqui? Fitch Ratings alerta para deterioração dos FDICs. Segundo dados da Fitch, o índice inadimplência da carteira total consolidada de crédito ao consumo, né, cresceu para 8,1%. Então tem default, tem prejuízo dentro desses FDICs. Alguns desses fundos de direito creditório financiam crédito a carros, por exemplo. Então o risco de não pagamento existe, né? E isso aí acaba afetando na rentabilidade
do fundo, que foi o que aconteceu aqui que a gente viu, tá? Então, o risco de crédito, ele não deve ser ignorado. Às vezes esqueça um pouquinho essa questão da volatilidade. Eu sei que é um indicador importante, mas o investidor acabou viciado nessa questão de olhar, a volatilidade baixa, o fundo é bom. Porque isso aqui não aparece. O risco do crédito não vai aparecer na volatilidade. Ele sempre vai ter uma volatilidade baixa até que dá um default na carteira e aí a volatilidade vai aumentar, tá? E outra questão, aqui, ó, já indo para o outro lado, ó, quer ganhar mais, daqui a um pouco se sujeita a ter uma volatilidade maior. Né? Esse aqui é o gráfico do Bahia Maraú, né? A gente fala bastante a respeito desse fundo, agora ele está fechado para captação. Um fundo aí que de 2013 para cá ele rendeu 129%, contra 76,8% do CDI. O objetivo dele é bater o CDI, só que ele tem muito mais volatilidade. Ele varia muito mais, né, do que se a gente for comparar com aquele fundo. Só que a carteira dele tem um risco de crédito muito menor. Ela tem um risco de mercado muito maior e um risco de crédito muito menor. Se nós pegarmos, por exemplo, os investidores... Aqui, ó, só para finalizar antes de eu falar. Aqui, ó, 70% da carteira é rating AAA, tá? Outros 16,4%, risco de mercado 13,79%. Então, cara, aqui tem o risco de mercado atrelado à variação das NTNs, dos pré-fixados. Mas o risco de crédito é muito baixo, né? Então, muitas vezes, como por exemplo, o investidor americano, ele prefere muito mais correr um risco de mercado um pouco maior do que correr um risco de crédito. Vocês imaginam que quando deu a crise em 2008 lá do subprime era assim, tinha fundo de renda fixa que estava cheio daqueles títulos podres, a volatilidade era baixa, estava entregando bem, né? E aí de uma hora para outra quebrou. Né? E é justamente isso que a gente tem que evitar. Obviamente tem bons fundos de direito creditório, tem bons CRIs, tem boas debêntures, tem uma série de títulos que são bons. Agora, se eu quero ganhar muito mais do que a renda fixa, às vezes é melhor eu colocar um capital menor num fundo como o Bahia e esperá-lo, deixar um prazo maior, né? Às vezes tem investidor que compra título para 3, 5 anos, tem uma probabilidade boa do Bahia render bem em 5 anos. Obviamente a gente não pode prometer rentabilidade, mas eu posso colocar um capital um pouco menor, ter um pouco mais de volatilidade, mas ter um risco de crédito mais baixo, né? É uma alternativa, e aquele meu dinheiro que é da renda fixa, eu tenho que deixar uma renda fixa boa. Quanto mais eu conseguir mitigar esse risco de ter volatilidade na minha renda fixa, ou ter um default na minha renda fixa, melhor. Mesmo que tenha FGC, mesmo que tenha um monte de garantia, quanto menos a gente se incomodar, melhor. Mas claro, como eu falei, tem que pegar também investimentos que rendam mais, senão eu vou deixar meu dinheiro lá na poupança. Então tem que ter segurança, como a poupança ou como outros investimentos têm, e tem que ter uma rentabilidade maior, né? E mais uma vez eu vou deixar aqui, para quem ainda não baixou, um fundo que a gente entende aí que acaba casando nessa questão de entregar mais, né? E não tem volatilidade, vamos dizer assim, né? Que é o fundo debêntures, Sparta Debêntures Incentivadas, tá? A gente deve trocar aí na próxima semana, pelo menos uma vez por mês a gente disponibiliza um relatório gratuito para os clientes, né? Que ele é um fundo composto de debêntures, não tem imposto de renda, né? E ele tem um risco de crédito muito mais baixo que tem aqueles FDICs ali que eu mostrei, até porque a carteira dele vai ser composta por debêntures da Vale, da Alupar, enfim, de empresas muito grandes, onde eu posso ter a segurança de ter uma rentabilidade maior do que as outras aplicações aí de renda fixa sem correr um risco enorme, tá? Então pode colocar o nome e o e-mail, vocês já vão ter acesso, e se quiser fazer parte da nossa lista de transmissão do WhatsApp, ou que a gente entre em contato, é só colocar o telefone também, tá, pessoal? Se vocês têm algum investimento e têm dúvida que vocês estão correndo um risco muito grande, pode entrar em contato com a gente, eu vou deixar aqui na descrição o nosso e-mail, vou deixar aqui na descrição os meus contatos, pode dar uma ligada e bater um papo com a gente, tá certo? Um abraço a todos e até mais.